Olá, meus amigos! Sou o Dr. Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado e moro em Santa Cruz de Capibaribe. Meu muito obrigado. Eu quero primeiro agradecer a Deus por estar vivo, a você, meu irmão, minha irmã, que dá seu like, seu dislike e faz seus comentários. Eu vou mexer aqui na câmera, vai dar um problema porque está muito alto, eu vou fazer baixo. Isso, melhor. Bom, meus irmãos, minhas amigas, minhas amigas, meus amigos, minhas irmãs. Muito obrigado pelo like, pelo dislike, pela crítica, pelo elogio, pelo comentário, principalmente por se inscrever no meu canal. Eu estou muito feliz. 810 inscritos. Falta pouco para 1000. E a nossa proposta continua até o final do ano. Nós atingimos mais de 1000 inscritos. 1001, 1002, 1005, 1010, né? Para ter uma margem, né? Então, se Deus quiser, eu conto com a sua ajuda, conto com a colaboração de todos. Obrigado aos 119 visualizações, né? 119 visualizações. Muito obrigado mesmo. Eu quero deixar aqui meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Bom, meus queridos, meus amigos, minhas amigas, eu hoje começo falando assim, Tarcísio um fraco. Não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Isso é o Centrão. O Centrão enxerga em Tarcísio de Freitas um governador fraco, averso ao diálogo e dependente de Kassab quando precisa negociar com outros partidos políticos ou outras tendências. Isso está no ICL, notícias, né? Centrão se anima com Tarcísio pela mesma fraqueza política de Bolsonaro, que marcou Bolsonaro. Que de fato, né, Tarcísio de Freitas é um discurso, ele tem um discurso insosso, ele é arrogante, ele é orgulhoso, ele é uma pessoa que não tem a simpatia. Da mesma forma de Jair Bolsonaro, que é grosso, estúpido, sempre agrediu as mulheres, principalmente jornalistas, né? As mulheres jornalistas, ele sempre foi muito agressivo. No dia do debate, ele agrediu a nossa querida que era da TV Cultura, hoje está no Globo, esqueci o nome dela, agora tem uma coluna no jornal Globo, mas eu esqueço o nome dela agora, né? Então, Tarcísio de Freitas, para ser bolsonarista, golpista, não pode ser de outra forma. Então, o que acontece? O que o Centrão está achando nisso? O Centrão está achando uma maravilha. Por quê? Porque como o Bolsonaro, que era um governo fraco, né, dominado pelo Centrão, o que o Bolsonaro fez? Para vocês não me tirarem daqui, eu entrego o meu governo ao Centrão, põe aqui o Ciro Nogueira como chefe do gabinete da Casa Civil, e ele faz o que quer. Orçamento secreto, faz a bagunça que fez. Foi o governo Bolsonaro com a liderança do Ciro Nogueira, que hoje está, segundo informações, né, recebendo pacotes, sacolas de dinheiro do PCC. Isso ainda é claro que ainda se está nos jornais, né, o piloto está preso, o piloto deu um depoimento ao ICL dizendo que levou uma sacola de dinheiro para entregar a Ciro Nogueira em Brasília. Vamos lá. Então, deixando de lá realmente o Centrão busca, né, em Tarcísio de Freitas um governo fraco. Para quê? Para que o Centrão mantenha a hegemonia, mantenha a arrogância, a roubalheira que se projetou no Senado e na Câmara, né? Que o Centrão é uma gangue, né, roubando as emendas, principalmente as emendas parlamentares, né, jogando 50 bilhões de reais por ano, distribuído a seu bel prazer, sem justificativo, sem prestação de contas, né, dinheiro para os amigos. Essa é a vergonha. Mas esperamos, né, que o povo, né, tenha um outro discernimento e que quando na hora de votar escolha um candidato melhor que não seja filiado ao Centrão. Hugo Mota sumiu. É engraçado, né? Desde 2013, eu acho que eu não li nada. Fiz questão de não ler para eu não ficar, vamos dizer assim, com uma tendência, né? Desde 2013, acho que não teve uma manifestação da esquerda tão forte quanto essa de ontem, né? O povo foi à rua. Eu confesso que eu estava ingênuo, não fiquei sabendo, apesar de eu viver nas redes sociais. Eu não sigo muito o Instagram, nem Twitter, né? Eu não tenho essas redes, né? Eu só fico no YouTube.
Mas aí eu fiquei muito feliz em ver mais de 42 mil pessoas em São Paulo, 42 mil também em Copacabana, em João Pessoa, as pessoas desfilando lá, não elejam, não reelejam Hugo Mota, que realmente foi uma manifestação. Eu quero que essa esquerda volte para a rua, outra data, a gente tem que. Agora estou animado. Quero inclusive que Santa Cruz de Capibaribe tenha manifestação, né, contra essa PEC ridícula, nessa PEC da bandidagem, como eles estão chamando PEC da, PEC não, é da bandidagem mesmo, desculpa aqui, né? Lamentavelmente essa PEC, além da anistia, né, que é um programa que você vê que não o povo não quer, o povo não é a anistia Jair Bolsonaro, ninguém quer, né? Você vê, nós botamos 42 mil pessoas nas ruas. E só, claro, eles só falam de São Paulo e Rio, mas João Pessoa, Recife, em todas as capitais que tiveram manifestação. E eu estou aqui repudiando, e o povo tem que repudiar nas redes sociais, principalmente nas redes sociais, contra esse congresso hipócrita, esse congresso nojento, nefasto, abjeto da sociedade brasileira, para a sociedade brasileira. Essa é a verdade, esse congresso nacional ele é podre, com essa votação dessa anistia. Isso é podre, isso é lixo. Né? A anistia não pode ser votada, ela tem que ser derrubada. Essa é a mesma forma essa PEC do foro privilegiado. Tem que acabar com isso. Não podemos aceitar que para processar um bandido que se faz se candidatar a deputado, se elege deputado, vai para a Câmara e você não pode processá-lo. Isso é uma vergonha. A imunidade parlamentar não é do parlamentar, é do povo brasileiro. A imunidade parlamentar é um poder da democracia que dá ao parlamentar o direito de usar a palavra, usar do seu discurso, usar das suas ideias em defesa da democracia, em defesa do bem-estar de toda a população. A imunidade parlamentar não está para deputado cometer crime. Não é para deputado ficar encoberto na roubalheira. Deputado que não tem que se envergonha da Polícia Federal invadir seu gabinete lá, porque ele está com... Esse deputado que não merece ser eleito. Porque quem anda direito não tem a Polícia Federal no seu encalço. Esta é uma vergonha, este Congresso Nacional, essa direita ridícula liderada por Jair Bolsonaro e seus seguidores. O Brasil precisa de pautas que são sérias, que faça esse país crescer, não ficar 3 anos e meio como nós estamos discutindo essa anistia para Jair Bolsonaro, e agora essa bandidagem agora de imunização de deputados bandidos para não cometer crime. Isso é uma vergonha. É uma vergonha isso que está acontecendo com o nosso país. Né? Mas aí eu quero aqui esse Hugo Mota, que é um picareta, quando ele se compromete fraco, se compromete a pautar uma matéria dessa qualidade. Era para ele não ter botado em pauta. Agora tem que lutar, brigar por isso cair no Senado. Por isso que Renan Calheiros chegou a dizer, né, dizer que o Hugo Mota é mais fraco do que Severino Cavalcante. Para ser pior do que Severino Cavalcante, está aparecendo, porque realmente esse homem é muito fraco. Né? Tá aqui no Globo, né? na coluna do Lauro Jardim do Globo. Nem Severino Cavalcante foi tão fraco. Isso é palavras, abro aspas e fecho aspas para Renan Calheiros. Está na coluna do Lauro Jardim do Globo do dia 19. Porque realmente ele é fraco. Ele permitiu que essa direita radical fizesse essa hipocrisia de pedir a renúncia da líder da oposição, o líder do governo lá, e deixar esse lugar para o filho de Eduardo, para o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, já devia ter seu mandato cassado. Se ele atingir o número de faltas permitido, imediatamente mandato cassado, mandar para a mesa diretora e agir em 24 horas. Não deixar que esse picareta, esse traidor da pátria, fique lá nos Estados Unidos tentando arrumar confusão para o nosso país, como essa taxação de 50% sobre os produtos exportados. Eu quero aqui aproveitar também, já em seguida,
Dizendo o seguinte: parabéns, Caiado. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em entrevista ao Estadão, no dia 20, né, classificou a PEC da bandidagem de um erro inaceitável. Parabéns, Caiado. Alguém da direita falando alguma coisa certa. Eu sei que você tem, às vezes, tem o senso comum bom, como você foi quando Bolsonaro não queria que as pessoas se isolassem, não queria que as pessoas tomassem vacina, você rompeu e disse: como médico eu não posso aceitar isso, o povo tem que ficar em casa e tem que tomar vacina. Da mesma forma, você agora aceitar, né, e dizer que a PEC da bandidagem é um erro inaceitável. Sim, um erro inaceitável, ela tem que ser derrubada. Né? O que está faltando no nosso país é político sério. Pode ser de direita, pode ser de esquerda. Né? Eu me lembro aqui, eu lembrei de uma frase que eu li num livro sobre a história da Rússia, a Revolução da Rússia. Está no volume 1, página 389. Eu esqueci o autor. É um autor, ele foi líder político da Rússia. A escola política de contato transforma-se durante as revoluções em escolas de intriga e de manobras. Nós estamos vivendo isso. A política é o império do bom senso. A política é o império da responsabilidade. A política é o império da lei. A política é o império da organização. A política é o império da honestidade, da transparência, da publicidade, do princípio da impessoalidade. Tá? Todos esses princípios da administração pública, conforme estão todos pautados no artigo 37, caput da Constituição Federal de 1988. Mas o que nós estamos vendo? Sem liderança política, um monte de bandidos cuidando do povo brasileiro. Esse Congresso Nacional é um Congresso formado de bandidos. Porque quando eles defendem a imunidade parlamentar, eles estão dizendo: nós somos 513 bandidos e queremos ficar numa redoma para que ninguém nos atinja. Veja que a falta de vergonha, a falta de moral, a falta de ética. O parlamentar tem que ter a transparência, tem que ter a honestidade. O parlamentar ele não pode se encobrir, o parlamentar ele não pode se esconder. Até porque, como eu falei no início, a imunidade parlamentar não é do parlamentar, é do povo, é do Congresso Nacional, é da Constituição, é da democracia. Não é para proibir a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, o STF, de investigar, de punir um deputado medíocre, um deputado ladrão. Isso não é democracia, isso é ditadura, isso é arrogância, isso é desonestidade. Eu respeito todas o que está regendo no artigo 53 da Constituição, que trata do como deve ser a conversa, como deve ser o entendimento do Poder Judiciário quando se trata de um parlamentar. O parlamentar já tem decisão do STF que quando ele é condenado a mais de 8 anos de prisão, ele já perde automaticamente o seu mandato. Cabe à Câmara Federal seguir o seu regimento interno e não deixar como essa deputada, com todo respeito, que eu tenho pena, eu lamento, já falei várias vezes, essa Carla Zambelli, essa ingênua. Eu não sei se ela é ingênua, ou ela é muito esperta, ou ela é muito burra. Porque ela cometeu crimes absurdos, na certeza de que Bolsonaro ia defender, e que Bolsonaro fez? A abandonou. Esqueceu ao vento. Ela já era para ter sido o mandato dela cassado, mas não, ainda está. O Eduardo Bolsonaro já era para ter sido cassado seu mandato, mas continua. Isso é uma falta de vergonha. Então, realmente, o Renan Calheiros tem razão quando diz que Hugo Mota é pior do que Severino Cavalcante, que acho que foi o pior presidente da Câmara que nós já tivemos. Pelo menos no tempo moderno, porque tem um tal do Mazili de São Paulo que acho que foi tão pior quanto ele. Não é só... Porque tem uma ideia de apresentar os maus presidentes da Câmara como os nordestinos. Severino Cavalcante ficou como a ovelha negra da incompetência da Câmara. Mas não, teve deputados de São Paulo, do Rio de Janeiro, que foram tão medíocres que basta ver esse deputado pastor evangélico que agora parece que quer se candidatar
por Minas Gerais, o que provocou o impeachment da Dilma. Isso é um medíocre. É, vamos dizer assim, um réu, né? Porque ele foi preso, ele teve. Não vou falar apenas, vou falar de eufemismo. Como ex-réu, acho que do mensalão, não sei de que foi. Eduardo Cunha. Que o povo mineiro devia criar vergonha na cara e não dar um voto para ele. Mas ele está lá com muitas rádios no estado de Minas, rádios evangélicas, e o povo de Minas é capaz de dar 70, 80 mil votos a um picareta como Eduardo Cunha. A culpa é do povo, gente. Vamos abrir nossos olhos. Eduardo Cunha é um homem que foi preso, foi condenado por desfiz, por um monte de falcatrua. O povo mineiro ainda vai eleger um homem desse? Não, não dá não. Fica difícil. Fica difícil até da gente defender a democracia. Mas eu continuo defendendo a democracia. Né? Já vou caminhando para o encerramento. Trump mostra sua cara. É o tema de uma novela, né? Assim, não sei o que lá, mostra sua cara, né? Tão endeusado pelo bolsonarismo, pela democracia, pela liberdade de expressão, né? Que atribuem ao Donald Trump, que pune o Brasil por falta de liberdade de expressão, ele passará a exigir a aprovação prévia de toda publicação de qualquer jornalista que fale sobre o governo, especificamente sobre o Pentágono. Apesar de saber que o Pentágono, compreendo que o Pentágono tem que ser uma área de segredo, mas isso é de censura prévia, coisa que os bolsonaristas negam, né? Não querem, não aceitam, dizem que Donald Trump é um democrata, que não é um ditador, é um autocrata como Jair Bolsonaro queria ser. Né? Essa é a grande verdade. Né? A gente vê a falta de ética, né? Porque à medida que ele pune o Brasil, porque não tem ele puniu o ministro Alexandre de Moraes porque agrediu, né, os direitos humanos e não respeita a liberdade de expressão. Ué, mas quando ele cobra, antes de publicar a matéria tem que passar pelo crivo da Casa Branca, isso é censura prévia, coisa que nós não temos. Censura prévia, né? Vamos dizer assim, né? Às vezes o STF dá umas mancadas e comete umas burradas, que dá direito a esses bolsonaristas, a esses cientistas políticos de direita, como tem um cronista do Estadão, que ele é da Rede Bandeirantes, é cientista político, e ele insiste que é bolsonarista e insiste em dizer que no Brasil tem censura. Tem na casa dele, talvez. Não tem censura no Brasil. Você publica o que você quiser. Agora, você não pode publicar agredindo as pessoas, né? Você não pode cometer crime. Eu tenho liberdade de falar, eu vou sair cometendo crime? Não, não é assim, né? Tem que ter ordem. Isso é democracia. Agora, aprovação prévia é censura, não tenha dúvida. Tá? Lula na ONU. Gente, essa semana, esse mês, né, começa a Assembleia Geral da ONU. Todo ano se reúne nos Estados Unidos e debate durante um mês, durante umas 2 ou 3 semanas, os principais problemas do mundo. Eu acho importante a elegância, né, do Brasil ser o presidente da República, vamos dizer assim, o chefe de Estado que abre a sessão, né, da ONU. Isso começou, acho que em 82, não me lembro, com 79, com o presidente Figueiredo, e o Brasil, por ser um país muito respeitado no mundo, ganhou vamos dizer assim, esse laureado, né, essa riqueza de ser o chefe de Estado que abre a Assembleia Geral da ONU. A ONU será uma oportunidade, né, do Brasil focar nos principais assuntos geopolíticos. Eu acho que o momento do discurso do presidente Lula, não acredito que ele falará sobre isso, porque geralmente Bolsonaro, nos 4 anos, fez um discurso para o seu público interno, Lula também tem feito muito falar para o povo interno aqui do Brasil, quando na verdade ele devia falar para o mundo, né? Eu acho que é hora do presidente Lula colocar a opinião do Brasil em relação ao mundo. Por exemplo, contrária à guerra de Israel, a essa guerra de Gaza, a aprovação unânime do Estado de Palestina, só agora tem muito poucos países, só Canadá, Inglaterra, parece que França, que querem o Estado palestino. Eu acho que o Brasil tem que entrar nessa luta, né?
O Brasil tem que dizer o que é a respeito da guerra da Ucrânia, essa agressão, né? Essa aqui é uma guerra de conquistas e fere os princípios estabilizador do respeito à integridade territorial dos estados, né? Isso é uma frase ontem que eu ouvi de Celso Laff, muito o tema dele, da coluna dele no Estadão, chamada Incertezas. Muito interessante, né? A guerra da Ucrânia é uma guerra de conquista e ela fere o princípio estabilizador do respeito à integridade territorial dos estados. Isso realmente, o que Donald Trump está fazendo é uma das maiores agressões, né? E a ONU, muito enfraquecida, praticamente deixou de ser um organismo multilateral, porque os Estados Unidos, com a arrogância de Donald Trump, praticamente desmoronou, né? Desmontou os organismos multilaterais. E é uma Europa, eu não sei se a União Europeia, eu acho que para a Europa foi muito importante, porque ela desde 1953, né, que o povo europeu, né, começou lá com aquele acordo do carvão, e acho que 1950, na década de 50 do século XX, e tentaram chegar à União Europeia, né? Como nós temos aqui o Tratado do Mercosul, pode ser que um dia se transforme num evento ou num organismo como a União Europeia. Me parece que há um enfraquecimento do mundo, né? As lideranças mundiais, você vê, a Inglaterra, né, que saiu da União Europeia, recebeu o Donald Trump numa festa, assim, ele gosta, dizem, né, que o Donald Trump gosta de império, de ser rei, né? E foi assim uma coisa louca, né? Só preocupada com os investimentos dos americanos na Inglaterra. Então, o rei Charles III, que é um rei moderno, né, um rei que foi o primeiro que movimentou, assim, monarca, né, que movimentou, que defendeu um Estado sobre respeito ao meio ambiente e assim sucessivamente. Mas o rei Charles III está fraco. Ele não tem comprado as ideias do mundo. A Ucrânia, a guerra da Ucrânia, que já está há quase 4 anos, ela já era para ter acabado. Já era para ter conversado, mas ninguém conversa com Putin. Putin está isolado, brigando sozinho, lá com apoio da China e da Índia, né? E acho que da Coreia do Norte. E os Estados Unidos também fora, todo mundo fora, ninguém põe um chocalho no gato. Mas já era para ter posto um chocalho nesse gato de Putin, que ele não é tão forte assim. O Putin é a 10ª economia do mundo, não sei. O PIB da Rússia, mas ele tem ogivas nucleares. Cara, os Estados Unidos também tem, Israel também tem, a gente sabe que tem. Provavelmente a França também tem, né, ogivas nucleares. Se é para acabar o mundo, que acabe. Mas não fique com essa morrendo inocentes e todo mundo brigando por si. A Alemanha tem voz, a França que tem voz, mas são países que estão muito isolados. A ONU precisa da união. 192 países tem que se reunir e dizer, olha, gente, vamos tirar os Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que não pode mais a Assembleia da ONU ser nos Estados Unidos. Porque vem um Donald Trump, por exemplo, e delimita como um prisioneiro, como ele fez esse visto que ele deu ao ministro da Saúde do governo brasileiro. Estabeleceu as ruas que ele pudesse andar. Gente, isso não é. E a obrigação do chefe de Estado do governo americano é aceitar todos os que vão para a Assembleia Geral da ONU. Porque não é o ministro da Saúde, né? Não é esqueço o nome dele agora, Padilha. É o Ministério do Brasil, é o Estado brasileiro que está sendo representado através do ministro da Saúde. Então, isso que o Donald Trump fez com o ministro da Saúde é uma vergonha. Então, a Assembleia da ONU devia ser na Suíça. Agora, acho que no próximo ano fazer na Suíça, porque pelo menos a Suíça foi escolhida como um país neutro. Tomara que ainda seja. Eu confesso a você que eu não sei se ainda o é. Mas a ONU precisa dessa união, né? A ONU precisa de força, precisa de fortalecer. Claro que o Conselho de Segurança da ONU, como já falei várias vezes, tem o poder de veto e tal, mas se os 192 países se unirem, vão ter que chamar Donald Trump e Putin e dizer, cara, qual é a de vocês? Vamos encontrar um acordo aqui, né? Mas não, cada um por si e Deus por todos. Essa é a grande verdade. Isso me preocupa muito e assusta, né? Porque o mundo está entregue a ninguém.
O mundo está na mão de duas pessoas altamente arrogantes, que é Donald Trump nos Estados Unidos, todo mundo com medo dele, porque é a maior economia do mundo, e um doido lá, outro pessoa também arrogante, orgulhoso para até morrer, o tal do Putin. Não vou falar na China e na Índia, porque é outro. Mas países como o Japão, como Coreia do Sul, como a própria Índia, a China, a França, a Inglaterra, a Alemanha, Portugal, deviam se unir mais, né, gente? O Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, né, que são membros da ONU. Canadá, que é um país riquíssimo, o Canadá não pode ficar refém dos Estados Unidos, o próprio México, sei, claro, tem os seus problemas de fronteira e tal, tem que ter os seus interesses comerciais, mas alguém tem que dizer, Donald Trump, chega, chega. Né? Não dá mais. Donald Trump unilateralmente acabou com o comércio do mundo. Quando ele revolucionou com essa taxa louca, que é inconstitucional segundo os direitos americanos, né? Os constitucionalistas americanos, para alguns é inconstitucional essas taxas de Donald Trump. Tá mudou, acabou com a OMC, acabou com a OMS, acabou com a ONU e todo mundo ficou calado. Então essa reunião da ONU, ela pode ser ou ela rejuvenesce ou ela acaba de uma vez. Tomara que o discurso de Lula ele demonstre lá seus interesses, se ele for falar para o mundo externo. Eu acredito que o discurso do presidente Lula é para internamente. Porque como a direita perdeu muito, né, com a família Bolsonaro indo para os Estados Unidos pedir que Donald Trump aplique sanções. Então aí o Lula está navegando nessa onda, né, onda do nacionalismo. Então eu tenho a impressão que o Lula, ao invés de falar dos problemas mundiais, dos problemas geopolíticos, se procurará se fortalecer internamente. Mas é um equívoco. O governo Lula devia dar um recado ao mundo, né? Amanhã, ou não sei, acho que é amanhã que ele fala, e dizer, olha, o Brasil defende a democracia, o Brasil defende direitos humanos, o Brasil não tem ditadura, o Brasil, né? E falar e ser contra Israel, porque essa posição de Israel em acabar com a faixa. Não, gente, eu não estou aqui condenando Israel. Eu acho que ontem eu estava ouvindo um jornalista, que eu sou muito fã dele, Guga Chakra, e com aquele cabelo despinteado dele, eu sou fã. Ele disse o seguinte: é tão horrível falar pelo fim de Israel, como falar também pelo fim do povo palestino. E de fato, eu não quero o fim de Israel, porque o Benjamin Netanyahu não é Israel, é apenas um momento político que o povo judeu está vivendo, mas também a Palestina não é só o Hamas. Tem um povo, tem uma cultura, tem uma história. Não podemos acabar. Como disse o ministro das Finanças de Israel, tem um projeto de expansão imobiliária na mesa do presidente Trump para fazer aquilo ali uma Riviera Árabe. Isso não é possível, né? E para onde vai aqueles 2 milhões, 3 milhões de palestinos? Vão ficar apátridas assim? Não, acho que o Brasil tem que tomar partido disso e defender que realmente o Estado palestino seja fixado, seja que se encontre uma solução. Agora, eu respeito também Israel, mas eu também preciso que se respeite o povo palestino. Ok, gente? Muito obrigado e até quarta-feira.